Dr. Luís Lourenço, cumprimento na pessoa do Dr. Herberto, o nosso secretário regional, Dr. Pedro Ramos, que infelizmente não pôde estar presente, ilustres convidados para a nossa mesa redonda, caros colegas, amigos, companheiros, sejam todos muito bem-vindos. É com enorme satisfação que vos recebemos aqui hoje, nesta Conferência Regional, para debater o futuro do nosso sistema de saúde, do Serviço Nacional, dos Serviços Regionais de Saúde da Madeira e das Regiões Autónomas, dos operadores privados e convencionados e de todas as entidades profissionais envolvidas na prestação de cuidados de saúde aos portugueses. Trata-se, pois, de uma iniciativa integrada nas comemorações do Dia do Farmacêutico de 2021, que este ano coincidiu com as eleições autárquicas e por isso mesmo obrigou-nos a fazer aqui alguns ajustes de agenda em todos os organismos e todas as prestações que tentamos fazer a nível do país. Mas não podemos, obviamente, deixar de assinalar aqui, na nossa região, tudo aquilo que tem sido os nossos compromissos como representantes da Ordem. Nomeadamente, aproveitamos aqui a vinda e visitamos algumas das nossas entidades, tentámos correr todas as áreas, conseguimos com muito sucesso, ficámos muito contentes por tudo aquilo que tem sido desenvolvido e isso também nos aproxima um bocadinho de todos vós, estando aqui e trazendo um bocadinho da Ordem cá. Quero agradecer nesta ocasião especial a nossa delegação e aproveitar este momento para dizermos que é o momento de estarmos todos juntos, partilharmos ideias, experiências, perspectivarmos um futuro e ações que valorizam a profissão e os serviços que prestamos à população. Realizamos esta conferência numa altura em que o país se prepara para dar mais um passo importante rumo à tão almejada normalidade. No continente, a partir de amanhã, teremos as restrições mais moderadas, portanto, novas liberdades, teremos restrições das medidas. Regionalmente, vamos continuar aqui a apoiar tudo aquilo que as entidades têm-nos pressionado e nos têm convocado e estamos convictos que tudo aquilo que tem sido feito tem sido um trabalho extremamente positivo no controle e na luta contra a Covid. É um passo importante, isto se aproxima, e como estamos até agora, só foi possível, obviamente, com o empenho de cada um de nós, não só pela nossa personalidade, como indivíduos, como conjunto, com civismo, com moderação, e conseguimos realmente atingir e chegarmos onde chegamos tão depressa, fruto de todos, obviamente. Durante estes 8 meses fomos chamados a inúmeros desafios, fomos obrigados a adaptar-nos a uma nova realidade profissional, assente na desmaterialização e nas relações à distância que mudaram muito o nosso dia-a-dia. Num trabalho multidisciplinar, os profissionais de saúde desdobraram-se em tarefas, iniciativas e projetos para minimizarmos aqui o impacto da pandemia e, em particular, nos mais carenciados e desfavorecidos. A profissão farmacêutica teve uma postura exemplar, colaborativa, evitando constrangimentos dos portugueses no acesso aos medicamentos, aos meios de diagnóstico, aos equipamentos de proteção individual e todo o conjunto de serviços que prestamos junto às comunidades. Não podia enaltecer, não só, mas também, o papel e desempenho exemplar dos serviços farmacêuticos regionais, que tanto contribuíram para o sucesso da campanha de vacinação Covid na região. Também não posso deixar de sublinhar a disponibilidade e o empenho que as farmácias comunitárias tiveram, a nível nacional e a nível regional, sobretudo aqui na Madeira, na concretização da estratégia de testagem à Covid, um trabalho de adaptação e cooperação notável. O pós-pandemia é um momento de recuperação do sistema de saúde, é uma oportunidade para nos reorganizarmos e trazermos soluções que permitam resolver os desafios globais na saúde. Os farmacêuticos, pelas suas qualidades e apetências, estão disponíveis para fazer parte de novas soluções que, aliás, estão em marcha em vários países do mundo. Desde a detecção precoce e acompanhamento de doenças, como é o caso da diabetes, da referenciação de cuidados ou até dos serviços farmacêuticos com efetividade comprovada, como é o caso do acompanhamento farmacoterapêutico da asma e a preparação individualizada da medicação, ou ainda em controlar atividades na nossa prática diária, como é o caso da revisão e conciliação terapêutica, em particular na transição de cuidados com ganhos em saúde para o cidadão e um potencial de poupança para o sistema de saúde. A região autónoma da Madeira, pela proximidade dos parceiros e os condicionalismos insulares, pode e tem condições para ser um tubo de ensaio para uma implementação efetiva destas medidas e ações. Naturalmente, os diferentes intervenientes terão de se sentar e discutir a própria organização e funcionamento do sistema de saúde. Acreditamos que é preciso começar a implementar novas formas de financiamento de cuidados de saúde, baseados no valor, como já é, aliás, prática internacional. Não queremos que estas propostas sejam infundadas ou compreendidas. Queremos que a discussão sobre este papel do farmacêutico seja aberta,
queremos derrubar silos profissionais, sabemos que temos de trabalhar com os outros profissionais de saúde, queremos ouvi-los, mas também, e acima de tudo, ouvir as pessoas que servimos. Trazer os cidadãos à participação nas decisões na saúde, é uma crença profunda na nossa profissão. A centralidade dos cuidados de saúde no cidadão tem de deixar de ser um planetário e efêmero e teórico e de ser uma forma de estar e de ser do nosso profissional de saúde. É esse o farmacêutico do presente e o do futuro. Termino agradecendo mais uma vez a vossa presença e participação nesta pequena conferência e espero que esta reflexão daqui possa ajudar a definir estratégias, proporcionar melhores serviços aos portugueses e ajudar a evidenciar aquilo que é mais importante, que é a intervenção dos farmacêuticos no nosso sistema de saúde. Muito obrigado. Pronto. Dando continuidade aqui à nossa sessão de abertura, infelizmente o secretário não pôde estar presente, mas não quis manifestar a sua participação e passamos aqui à apresentação do vídeo, no fundo, para mimetizar aqui um bocadinho a sua intervenção. Muito boa noite. É um prazer estar aqui nesta conferência, organizada pelo Presidente da Secção Regional da Madeira, da Ordem dos Farmacêuticos, Dr. Tiago Magro. Cumprimento também a Autoridade Regional de Saúde, o Diretor Regional de Saúde, Dr. Alberto Jus, Dr. Luís Lourenço, Presidente da Direção Regional do Sul, e a Dra. Martinha Garcia, Diretora dos Serviços Farmacêuticos do César Ramo, ao qual interesso o meu agradecimento em nome do Governo Regional por todo o trabalho realizado ao longo desta pandemia, a sua responsabilidade em toda a logística da vacinação, de uma vacinação massiva de uma população aqui na região autónoma da Madeira. O seu sucesso dependeu muito do trabalho da sua equipa. Cumprimentar também todos os farmacêuticos presentes nesta conferência, os nossos farmacêuticos da região autónoma da Madeira e os representantes das respectivas ordens que sei que estão presentes, da ordem dos médicos, da ordem dos psicólogos. Esta conferência vem no timing ideal. Todos nós temos que aprender com aquilo que nos aconteceu, com a forma como abordamos, com os resultados que atingimos. E julgamos que poderíamos fazer, ao fim de algum tempo, uma análise positiva. Análise positiva porque fomos pioneiros na abordagem, porque não negligenciámos a pandemia como tal de muitos outros países, porque fomos pioneiros nas medidas não farmacológicas, porque fomos pioneiros na testagem, na vacinação, no controle da nossa região, protegendo, em termos de saúde pública, a saúde dos nossos cidadãos, mas protegendo indiretamente a nossa economia, que está a ter os resultados que esperávamos ao fim do tempo que prevíamos, depois de uma atitude inicial muito rigorosa, com muita responsabilidade. Tomámos medidas que não foram muito humanas. Proibimos visitas nos lares, proibimos a mobilidade dos profissionais, condicionamos portos e marinas e aeroportos, criámos um centro de rastreio que é elogiado por todos, porque assim protegemos a nossa população, mas protegemos aqueles que nos visitam. Gratuitamente fizeram testes, foram isolados, estiveram de quarentena, sempre com a responsabilidade do Governo Regional. Os farmacêuticos desempenharam um papel muito importante em toda esta estratégia, não só com as suas campanhas de educação e sensibilização para a nossa população, na disponibilidade dos medicamentos, na disponibilidade das medidas não farmacológicas e ainda na forma como participaram em vários programas de melhoria da acessibilidade ao nosso cidadão. A disponibilidade dos medicamentos, a Operação Luz Verde, outro tipo de atitudes e de intervenções como o programa da troca de seringas continuou, o programa da terapêutica ou da disponibilidade dos medicamentos dos antirretrovirais também ao nível das farmácias, são tudo realidades novas, recentes e que contribuíram para minimizar o dano e diminuir aquilo que era a acessibilidade que poderia estar prejudicada devido aos cuidados de saúde pública, então introduzidos desde o aparecimento da Covid-19. A farmácia da oficina transforma-se em farmácia da comunidade, mas é muito mais do que isso. Acaba por ser a farmácia do cidadão. É uma farmácia de saúde pública, é uma farmácia ligada à investigação, ligada à oncologia, ligada ao doente crónico,
deve ser também uma farmácia que deve utilizar as novas ferramentas da investigação, da inovação, da digitalização, da inteligência artificial. Será uma farmácia também que se tem de adaptar às situações de exceção. Foram vários nos últimos anos aqui na região autónoma da Madeira. E se calhar temos também que evoluir, tal como evoluímos para um médico de família, para um enfermeiro de família, para o farmacêutico de família. Por outro lado, num horizonte muito próximo, temos que falar também e pensar em termos de academia, de universidade, de licenciatura, porque o futuro da Madeira está à porta e vamos trabalhar para isso. Nós queremos construir cidades saudáveis. Tal como Winston Churchill diz, cidades saudáveis constituem o melhor ativo que os países podem ter. Gostaria de dizer que a Madeira estamos a trabalhar para uma região 3S, saudável, segura e sustentável. Ainda hoje, e neste momento, temos na Madeira várias empresas ao abrigo do protocolo com a Premier Valor Consulting, com soluções tecnológicas de inovação que vão contribuir para a melhoria do Serviço Regional de Saúde. Mais de 100 universidades e institutos, centros de investigação distribuídos por Portugal, Brasil, Polónia, Espanha, Estados Unidos, sob a alçada do Governo Regional, da Premier Valor Consulting e de outras empresas que apresentam soluções que podem contribuir para a modernização e o desenvolvimento do nosso Sistema Regional de Saúde. Este Sistema Regional de Saúde precisa de todos os profissionais. Precisam de todos os profissionais que desempenhem bem a sua missão. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, todos aqueles que direta e indiretamente lidam com a nossa população. Temos de dar novas respostas à população. A OMS disse que os farmacêuticos desempenharam um papel muito importante nesta abordagem da pandemia. Concordamos, sentimos isso na região e vamos continuar a trabalhar para esta nova fase pós-pandemia. As farmácias, tal como dizia Odete Ferreira, as farmácias podem e começam a ser a porta de entrada dos serviços de saúde. Assim vamos continuar, porque o que interessa é a nossa população e a resposta que todos nós podemos dar à nossa população. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Alberto. Agradeço, por favor, ao Sr. Secretário as suas amáveis palavras. Fruto daqui do nosso esforço multidisciplinar e da nossa adaptação, a nossa sessão é uma sessão mista. Então temos connosco, online, o professor Lars. Good evening, Lars. How are you? Are you listening? No? Good evening. Good evening. Good evening. You have to excuse me, but I will introduce you to the participants in the Portuguese, okay? Yes, that's okay. Ok. O professor Lars faz parte da FIP, Federação Internacional de Farmacêuticos, e é atualmente o diretor da farmácia comunitária nesta secção. É sueco, trabalha imenso tempo nisto e teve a amabilidade de se juntar connosco para fazer uma pequena apresentação. Lars, you are okay to go ahead with the presentation. Okay, thank you so very much. I will share my screen. Can you see the screen now? Yes. Yes, thank you so very much. Well, thank you so very much for that nice introduction. It's indeed a great honor and pleasure to participate in this very important pharmacy congress organized by the Ordem dos Farmacêuticos in Portugal. It's indeed a great honor to be here with you tonight. In my presentation, I will showcase the value of pharmacist-led services and eventually also take a look into the future of Portuguese pharmacy, depending on the time. A focus will be on non-communicable diseases and our pharmacy services in the fight against these diseases. As you know, WHO considers NCDs, or non-communicable diseases, as a global epidemic of striking magnitude, a silent pandemic.
As such, we have made research within FRP, and in this slide you can see a global picture of services in different countries. The most common pharmacy services and community pharmacy services are dispensing and counseling and compounding, all of which are part of the traditional role of pharmacists centered on medicines. And of course, we have also a safe, secure, and controlled supply chain. There is a lot of value in a safe and secure distribution of medicines, of course. However, a number of different advanced services are common and offered in more than 50% of the countries and territories involved in this survey. And these services are, for example, medicine use reviews, as well as measuring of clinical parameters like blood pressure, blood sugar, body mass index, etc. The findings, however, has to be put in perspective, as only 12% of the community pharmacy services are currently covered by insurances, public or private, which means that their cost is to a large extent supported by the community pharmacy or the patient himself. And these findings and other findings regarding our services can be found in the Community Pharmacy Global Report from FRP, and it's possible to download this report from our webpage. In Canada, they have actually analyzed the value of 3 pharmacy services from a health perspective. And the aim was to demonstrate the population health and economic impact of increasing access to these 3 services: smoking cessation, advanced medication review and management for cardiovascular diseases, and pneumococcal vaccination. And the impact was modeled from a healthcare system and societal perspective currently and into the future, out to 2035. And as we can see here in this research, actually, there is lots of money to save by using pharmacist-led services. Like advanced medication review and management can save up to 19.3 billion Canadian dollars. Smoking cessation can save the health system up to 5.6 billion Canadian dollars, and vaccination, pneumococcal vaccination, up to 760 million Canadian dollars. And this is verified by other research in Canada as well. Of course, our services need to be remunerated, and it's important to recognize appropriately what pharmacies already bring to patient medication use, like public health systems and economy. And we also need to embrace the extended roles in collaborative practices with primary healthcare and hospital care, of course. And of course, the models need to reflect pharmacists' responsibility to ensure universal and reliable patient access to medicines and relevant healthcare products as well. And of course, safe, responsible, effective, and efficient utilization of medicines and better population health outcomes according to the highest standard of practice. And of course, remuneration needs to ensure that the health infrastructure provided by pharmacists and pharmacies remains viable and sustainable into the future. And FRP has been strongly advocating for this in this statement, with clear recommendations to governments and member organizations how to solve this problem. So this statement is also possible to download from the FRP's webpage. So non-communicable diseases are one of the 10 major threats to global health identified by the WHO, the World Health Organization. And they did this analysis in 2019. But I would say it's still valid all over the world, although we have had the influenza and the pandemics, of course, but still NCDs is a pandemic of striking magnitude, a silent pandemic, we can say. And of course, non-communicable diseases, also known as chronic diseases, tend to be long-term and are the result of a combination of genetic, physiological, environmental, and behavioral factors. And the WHO identified these 4 different non-communicable diseases as the most
the ones that we should focus on primarily: cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, diabetes, and cancer. And of course, these are affected by our lifestyle as well, like physical inactivity, alcohol abuse, tobacco, and an unhealthy diet. From a global perspective, more than 40 million people die every year from non-communicable diseases, and that is more than 60% of the world's deaths. And 15 million of these deaths occur before the age of 70. And if you look at the graphic to the right, you can see actually how the situation is becoming the same in low and middle income countries as in high income countries. So it's the same situation all over the world. Of course, an investment is a medicine is an investment in health, but according to so much research all over the world, actually we are not adherent to the therapy that is prescribed by the physician. A medicine is an investment in health, although politicians tend to see it as a cost, but actually it is an investment. And of course, when I talk to the politicians in the region of Stockholm, I say that if we all were members of a pension fund, and we invest 100 in the beginning of the year, and by the end of the year, we only have 28 in the cash, our members would say there is only one chance to improve this formula. Otherwise, we will change all of you to some other guys. And when it comes to healthcare, they tend to think a new year, new taxes, but that is not the solution. Because here it's a very costly investment, because actually when we don't use the medicines in an appropriate way, they become a cost, and they create a lot of suffering for the patients as well. So here we can do a lot of work, and also it's here where our services have a huge impact. And this graph is just to show that we have a fantastic development of mankind, of us human beings. We are getting older and older. And of course, this is a challenge for society and our politicians. If we get older and continue to stay non-adherent, this is also a silent pandemic. But of course, if we can support our patients, our customers, our citizens to maintain a healthy life, a life in health, we can actually look at this development from a very positive perspective. Of course, it has been made by improved standards, hygiene, medicines, etc. But we need to stay healthy as long as possible. FIP has invested a lot over the years in the fight against NCDs, and the number of most valuable reports with country examples of sustainable and valuable pharmacist-led services, as well as recommendations for actions in the fight against NCDs. And recently we launched the toolkits on medicines, reconciliation and nutrition, and we have programs based on regional and country level needs for each NCD area as well. And we are now starting to develop a toolkit for diabetes. And as you can see in 2022-2023, we are coming up with a special report and toolkit regarding the practice transformation to cover cancer, cardiovascular diseases, mental health, and chronic respiratory conditions. In this slide, you can see how our services actually can contribute to 3 different levels in the fight against NCDs: disease prevention and health promotion, patient referral and screening, and treatment optimization and disease state management. We have also made services regarding these kind of services, and what we found is that community pharmacists are involved in early detection or diagnosis of NCDs to some extent in most countries and territories, 80% of the respondents. And the major focus is actually on cardiovascular diseases and diabetes. And in these services, we actually apply the concept of pharmaceutical care. Pharmaceutical care aims to ensure optimal adoption of new medicines, ensuring responsible use of medicines,
achieving optimal clinical results, and ensuring patient safety, as well as improving the efficiency of our health system. And this report, Use of Medicines by the Elderly, the role of pharmacy in promoting adherence, is the most valuable report, as it actually goes beyond dispensing and focus on ensuring the indication of appropriate treatment, verify that the treatment is safe and effective, resolving drug-related problems, and of course, support for improving treatment adherence. And adherence is actually very closely linked to the theme of this World Pharmacist Day, trust. Of course, the pharmacists are an asset in the fight against NCDs. We are the most visited health professional. We have frequent interaction with patients. We can encourage preventive measures. We can improve patient adherence and treatment safety. We can provide early detection and support by early diagnosis through point-of-care testing, which is becoming more and more popular and a valuable tool for detecting these diseases. And also, of course, personalized advice and long-term disease management as well. Here is one example of the results we can find in research, where we have our pharmacist-led services, and in particular cardiovascular diseases. We can see evidence-based results regarding control and reduction of systolic and diastolic blood pressure, reduction of the cardiovascular risk, as well as reduction of different costs aligned with this disease. And we can see an improvement of blood lipids and improved medication adherence. And you can say that the same goes for our pharmaceutical interventions in diabetes. We provide services like measurement of weight and abdominal circumference, reading and interpretation of laboratory tests for our clients, monitoring of hypo and hyperglycemia, and of course, blood pressure control, etc. But also when it comes to medicines optimization and support programs, which have shown to be highly efficient when it comes to improve adherence and the outcomes of the therapy. Another example is our pharmacist-led interventions in asthma. They include patient assessment and education and support to facilitate self-management. In many countries, these services are reimbursed by the public, by the official healthcare system. And studies shown very clearly that these interventions improve the patient's inhalation technique, improve the asthma control, reduce emergency visit and hospitalizations, and also reduce asthma-related healthcare costs. Oh, sorry, what happened to the presentation? Let's see, here it is. And also we have pharmacist-led interventions in cancer. Cancer therapy is often complex with many medication related. Excuse me, Dr. Lars, Yes. we are not seeing your screen. Ah, you are not seeing the screen? Yes. Let's see, something happened there. Yes. Yes, Yes. it's okay. Yeah. Now you can see it. Yes. So cancer therapy is often complex with many medication-related adverse events. And pharmacists are actually well placed, thanks to their education and training, to assist in the management of chemotherapy and its long-term effects. And we can help in treatment of medication-related adverse events, in minimizing risks associated with the treatment. And studies shown clearly here as well that pharmacists significantly improves quality of life, perceived physical health and social relationships, and can also reduce anxiety in cancer patients. And all these examples can be found in this report from FIP, Beating Non-Communicable Diseases in the Community. And this report is also able to download from the FIP webpage. However, there are some limitations, and these were also expressed by the countries involved in this global survey. We have the misperception of the pharmacist role, poor compensation or remuneration from pharmaceutical services, lack of support in regulatory policies, insufficient infrastructure,
limited access to technologies to support screening and management, and also untrained workforce and lack of mechanisms to support interprofessional collaboration. As such, we need to advocate for these services. We need to advocate for our role. And we actually don't advocate for pharmacy. We advocate for our patients, for our healthcare systems, to a more sustainable healthcare system. So I encourage you to join forces with the patient organizations. I have done that in my projects in Sweden. And actually, when they know what we can offer them, they actually advocate for pharmacy. Well, there is no going back. And actually, the pandemic has also changed community pharmacy. We can say that we have seen so many new initiatives, such a fast development of services, technology during the pandemic. And what once was expected to happen, perhaps in 5 to 10 years, has actually happened in weeks or months. So if there is no going back to normal, where and what is the new normal? Well, I think that from my perspective, I see the answer here. It's about prevention, preventing diseases. It's about immunization. It's about detection of diseases and point of care testing. Of course, minor ailments and self-care from the traditional perspective, but also we need to keep in mind that what we call minor ailments actually can be very frustrating for a patient. And of course, the fight against chronic diseases, both the fight against them and also supporting patients suffering from non-communicable diseases. We have to support our patients so they become more health literate. And of course, we need to keep in mind the digitalization as well, because it's highly affecting healthcare and patients because they are driving it, and it affects us as pharmacists and pharmacies as well. So the expanding role of pharmacists is actually a very positive shift for healthcare and of course for our patients as well. But we need to stay alert on what's happening, because yesterday Amazon Pharmacy launched Alexa service to help caregivers to remotely monitor and assist seniors. So new tech companies are entering the pharmacy market with digital solutions. And that means that we need to collaborate with our patient organizations, our healthcare systems, and show them by research and actual facts what we actually can do and how we actually can make both the healthcare system more sustainable, but also improve outcomes for our patients. So we continue to be the trusted partner for our patients and for our healthcare systems. So let's take a look into the future before I finish. This was a model used 1910. I don't think it's so appropriate today. I usually try to think about these different factors when we try to predict the future. The society of the future, excuse me, inclusive development and changes within healthcare, cultural prerequisites, the values of the young generation, the values of the elderly generation. The economic development in society, politics, of course, because we act on a political market as well, the technological development, and of course, unexpected crises like the pandemic. So if we take a look into a pharmacy in Portugal 2030, well, walk into a pharmacy in Portugal 2030, and I think there's a good chance that you will actually see a pharmacist. And there is a good chance that the pharmacist perhaps will have little or nothing to do with dispensing. We will have less to do in the future with the actual medications. Pharmacists might still be responsible for the dispensing, but they won't be counting by fives and maybe not looking at the pill vials. Automation, robots, software can probably do the job faster and perhaps also more accurate, but pharmacists will be adding value by improving health outcomes. Practice still perhaps make the pharmacist responsible for a safe and accurate dispensing, but the pharmacist will be responsible for optimizing the outcomes. And we mustn't forget the competition from new niche actors as well, as we recently saw about Amazon Pharmacy. Home delivery will of course increase. And on the flip side, patients like other consumers want convenience. This means more care at home, at work, and in community locations. And pharmacy has the potential to be one of these points of access, because
we continue to be the most trusted and most accessible healthcare provider. So we are seeing a move from perhaps financial models based on volume to models that are clinically focused on quality, helping people healthy and out of the hospital, so to say. So this is Andrea. She lives in Lisboa, and she has high blood pressure. And she started on some new medication in the year 2030. Her pharmacist, Luis, wants to keep his eye on how the new medicines are working. So Andrea connects her information to the pharmacy dashboard. Like always, she wears her Apple Watch every day to keep track of basic biometrics. She logs her medication in her pharmacy app, and also every Monday, she takes a 5-minute health assessment check-in. So after 3 weeks on the new meds, Andrea gets a phone call from her pharmacist, Louise, to have a quick telechat about the new medication. Her blood pressure isn't improving. And from the stats the pharmacist sees, it looks like the lack of improvement is related to the fact that Andrea is not taking her medication every day. Andrea's self-assessments show she's feeling more anxious than usual. And that quick talk Andrea has with a pharmacist gives her the information she needs. It turns out that the side effects from that particular medication go away for most people after a few weeks. So Andrea and Louise make a plan to try again and check in a week to stay on top of things. So Andrea's pharmacist, Louise, has an automated program that sends her information to the primary care physician. So the next time Andrea is there, her health profile has already been updated. So perhaps also 2030, we can say that take a shower with your pharmacist. That telehealth is happening at all, and that its upward inflection has been so pronounced over the last 18 months is one of the biggest indications of changes to come. It signals a clear and present motivation on the part of the health system to embrace new ways of actually managing the very core of their services, the interaction with the patient and the healthcare provider. And of course, the adoption of so many other tech-enabled softwares and tools will evolve as well. And closely related to telehealth adoption of the last few years and the adoption of other consumer-facing health technologies has been the transition of patients, to some extent at least, to consumer, what the healthcare industry is calling the consumerization of healthcare. And this is also an acknowledgement that actually people now have a choice in where they go for healthcare, and that they demand not only successful outcomes, they also demand high quality experiences. As consumer voices strengthen and this sense of competition increases as well, the eagerness on the part of the health system to adopt new tools and technologies will increase in lockstep. So telehealth won't exist in 2040, it won't exist in 2030. It will be just health. And the virtual care will not exist neither, it will be just care. And the lines between remote treatment and in-facility treatment will become so blurred that any distinction actually is irrelevant. So by this, we actually have Rogerio. He also lives in Lisboa. I mean, imagine walking gently at 6 o'clock in the morning, waking up, not to the buzz of an alarm, but smoothly by a process that feels as natural as can be, steadily deployed by an app in your microchip implant. You stand and stretch. You pass through the kitchen where you grab a cup of coffee that's already waiting for you. You stare out at the sun rising over the landscape, stretching at your feet while you pursue a few headlines, not on your mobile device, not your nor a hanging display, but rather through your implant and its ocular or maybe neurological interface. And then you walk into the bathroom, you slip out of your pajamas and you step into the shower. And before the water starts, though, you hear the hum of a full body MRI scan and feel the soft nipping of a half dozen instruments collecting samples and cataloging vitals. And results are analyzed in real time by artificial intelligence and sent to your pharmacy care team for a validation. A transdermal infuser
pushes a cocktail into your blood, vitamins, relaxants, painkillers, beta blockers, anxiolytics, TNF inhibitors, and even stimulants, all synthesized in response to your current blood chemistry and carefully balanced against each other. So when the steam rolls up from beneath you and the hot water sprays down from above, you already feel like a new person. Your doctors are, of course, still involved in getting the analyzed info from the pharmacy team. And when it comes for a time for a conversation, you will have it because remotely or by video or by virtual reality, it's all at our fingertips, but we are only aware of it as we want it to be. Until a crisis hits, of course, and when it does, the local healthcare infrastructure will exist to treat it because they already have all data that they need to diagnose you. So there is no taking time off of work, drive to a medical center or hassle parking problems, no fighting with a schedule to book an appointment with 5 different doctors. We won't lose our lab orders. We don't have to drive to the clinic because everything is monitored from our home. So many of our vitals are actually collected and monitored continuously through your implant, and others come daily when you go or step into the shower, and all of them flow in real time through the artificial intelligence, and of course at the frequency and at the granularity that would surprise a mechanic of the Ferrari team. So your body will be, as it were, a well-oiled machine. And of course, the pharmacist is your health data manager. So we need to make ourselves comfortable because we have got a world, or at least a primary healthcare system that we need to change. And before I finish, I will say that don't forget that patients don't care how much you know until they know how much you care. Obrigado pela sua atenção. Thank you very much, Professor Lars, for your presentation. I'll make sure you receive all our conclusions afterwards, okay? Continuando então, teremos aqui connosco então a participação do nosso excelentíssimo Presidente da Secção Regional do Sul e das Ruas Autónomas, Dr. Luís Lourenço, que dará também as palavrinhas. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, permitam-me, na pessoa do nosso caríssimo Presidente da Delegação Regional da Madeira, o nosso colega Tiago Magro, cumprimentar todos os presentes, todos os colegas presentes, na pessoa do Dr. Alberto Jesus também, todas as instituições, não é? Sei que tem aqui várias instituições representadas, é sempre um gosto ter-vos aqui connosco num evento, gosto sempre de relembrar que é para celebrar o Dia do Farmacêutico, este ano foi celebrado um dia antes, como já foi mencionado, das eleições autárquicas. Curiosamente, o Dia Internacional do Farmacêutico coincide com o dia 25, é a data da criação da Federação Internacional Farmacêutica, que é o nosso colega Lars, que faz parte dos corpos dirigentes, que foi criada precisamente em 1912, logo por ser uma feliz coincidência. Gostaria também, se me permitir, só dirigir algumas palavras também ao Lars, dado nós somos colegas na Federação Internacional e foi no seguimento de um convite também que ele acedeu ao nosso convite para estar aqui presente. So Lars, I would like to address you my sincere thank you for sharing your knowledge. As always, has been an inspiring presentation, and I'm very much looking forward for your new position within FIP to share with all of us what you have been achieved worldwide. Thank you. Thank you. Thank you so much. Gostaria antes de mais de mencionar que esta conferência está incluída num programa mais alargado da visita à região autónoma. Evidentemente que, dadas as contingências do ano passado, não nos foi possível fazer este périplo, que foi infelizmente, não é? Não só aqui, como também no resto da jurisdição, o sul e regiões autónomas. Tivemos a oportunidade a semana passada de estar na região autónoma dos Açores. Agora estamos na Madeira e os meus sinceros agradecimentos a todos os colegas, alguns que estão aqui, não é? Por abrirem as suas portas e terem a oportunidade de partilhar connosco, que somos dirigentes, que sabemos alguma coisa do que é prática profissional, mas muito pouco, porque efetivamente a área farmacêutica e a profissão farmacêutica é muito alargada, e foi com muito orgulho, não é? Consegui constatar na ilha, aqui, não tive a oportunidade de ir ao Porto Santo, tudo o que foi feito durante este período de Covid. Evidentemente
evidentemente que a profissão farmacêutica é conhecida, tem vários atributos, um deles é a sua descrição e muitas vezes parece que passamos um bocadinho dos pingos da chuva, passa a expressão, mas a verdade é que fiquei surpreendidíssimo com a capacidade que o hospital teve de dar resposta à necessidade de vacinação, então um curto espaço de tempo, não é? A mencionar sempre este facto, não foi cobrado todo o compromisso social dos farmacêuticos hospitalares na prestação de cuidados, não é? É um add-on, de repente não paramos as nossas atividades e continuamos a fazer uma atividade nova, não, foi um complemento. Vimos isso também na distribuição, evidentemente que nós estamos com muito receio no início da pandemia das quebras das cadeias de abastecimento, o que não aconteceu, porque os nossos colegas conseguiram dar resposta, mantiveram as condições essenciais para a manutenção da cadeia, não só do frio, mas também da qualidade dos medicamentos para os nossos colegas da farmácia comunitária, e nós vimos aqui na região, conseguiram dar resposta, não houve quebra de abastecimento, felizmente mantiveram sempre as suas portas abertas, não é? Ficamos sempre muito felizes com esta possibilidade de continuarmos a prestar um serviço à nossa população e, como é evidente, também todos os nossos colegas analistas clínicos que abraçaram uma nova tecnologia nos seus laboratórios de proximidade, nomeadamente na área da biologia molecular, na realização de testes PCR, e que não devem ter sido poucos, com certeza, e no dia para o outro adaptaram-se, não é? A nossa descrição só tem paralelo com a nossa competência e esta capacidade de adaptação. E é nesse sentido de adaptação também que vem esta conferência. As minhas palavras vão tentar ser breves, já sei que estamos um bocadinho atrasados. O Lars apresenta aqui uma visão muito disruptiva daquilo que é o serviço farmacêutico. E muitas vezes pensamos, bem, isto é uma coisa que não vai acontecer, não sabemos, mas a verdade é que, enquanto instituição, representante da profissão, é muito importante darmos aqui algumas orientações. Não temos a pretensão de dizer o futuro vai ser desta ou daquela maneira, não. Sabemos que o futuro é feito para quem está no terreno, não é? Nas suas áreas profissionais, conseguem dar resposta, contudo é nossa obrigação institucional de partilharmos as melhores práticas a nível internacional, e é isso que vou tentar fazer hoje, porque nós temos aqui uma orientação sobre o nosso exercício profissional. Sem mais demoras, evidentemente que eu gostaria de dar aqui uma visão, não é? A visão vai ser construída, vai-se construindo, mas a verdade é que há aqui vários mecanismos que podemos utilizar e gostaria de partilhar convosco, principalmente porque temos aqui a oportunidade de ter um painel de discussão, que a partida é o ponto alto da nossa sessão, e espero que dar alguns pontos para potencial discussão. Só para partilhar convosco aqui, nós somos uma profissão de serviço à população, não é? E temos que perceber qual é a nossa população. Evidentemente que a população da Madeira, dos Açores ou de qualquer região no continente é diferente, mas há aqui várias questões que são transversais a todo o mundo, nomeadamente estes 3 pontos. A questão da transição demográfica e epidemiológica, aquele gráfico do Lars faz sucesso, já ouvi várias vezes, porque dá uma ideia clara desta transição demográfica. A sustentabilidade e resiliência, não é? Sustentabilidade está sempre no hora do dia por causa das questões financeiras. Resiliência foi um termo, é um hashtag, usando aqui a terminologia mais moderna, que nos acompanhou durante o ano 2020, 2021, e a questão da acessibilidade e de equidade. Algumas questões, nós temos este envelhecimento generalizado da população, mais utilização de medicação. Eu gosto sempre de enfatizar que isto é um ponto fabuloso, não é? Nós muitas vezes dizemos, bem, as pessoas estão a ver mais tempo, estão a consumir mais recursos, e há até um certo pesar. Não há pesar nenhum, ainda bem que estamos cá mais tempo, que é fabuloso, quer dizer que estamos realmente a atingir o nosso desidrato. Mas pronto, há aqui estas questões que nos colocam sempre a refletir um pouco, a longevidade, a questão da esperança média de vida, e a questão, como é óbvio, também de o número de doenças cardiovasculares que estão a ser diagnosticadas. Em relação à sustentabilidade e resiliência dos sistemas, mencionar este gasto ou este investimento, pensem um bocadinho da perspectiva, nós estamos na questão dos sistemas de saúde, e quando falamos de sistemas de saúde não é só serviços nacionais, não é, públicos, mas também os privados. Temos de ter consciência que temos aqui vários prestadores, e a verdade é que estes gastos vão aumentando ao longo dos anos, e temos de aumentar a eficiência e eficácia da implementação dos seus serviços. Depois, esta questão da acessibilidade e da disponibilidade dos cuidados de saúde, não é? Ainda a falta de literacia em saúde que se nota hoje. Eu gosto sempre de usar este exemplo, e quando puder vou usar, nem que me repita muitas vezes, numa altura em que tivemos praticamente os órgãos de comunicação social preocupados com uma doença, que era a Covid-19, em que praticamente tudo se falava sobre aquele assunto, as dúvidas não pararam. Logo, nós temos consciência clara, através desta amostra, que a situação de acesso à informação é uma não questão. As pessoas têm acesso à informação, só não têm a capacidade de digerir.
uma questão de literacia. Tem a ver, em parte, com o seu grau académico, mas não só. A literacia em saúde é específica. Logo, esta dimensão de gestor de informação, não é? De conhecimento. O Lars mencionou em dado momento, nós vamos ter a possibilidade de ler um seu número de dados nos nossos utentes, não é? Que vão estar disponíveis não só aos colegas que estão no hospitalar, mas também nas análises clínicas por causa do que é necessário acompanhar a nível de parâmetros e nos colegas de farmácia comunitária, e nós vamos ter de gerir esta informação. Logo, esta dimensão cabe ser muito importante. E não esquecemos que depois de Covid há um admirável mundo novo de mais desafios para a profissão. A questão, evidentemente, das dificuldades económicas de acesso, que nos daria para uma conferência e peras, e depois estas dificuldades geográficas no acesso a estabelecimentos, né? A questão das farmácias, nomeadamente as farmácias comunitárias, e que só gostaria de ressalvar aqui um ponto muito importante. O Lars está cá connosco hoje, dado ter sido até há pouquíssimo tempo presidente da secção de farmácia comunitária da FIP, mas foi focado numa área profissional, mas os desafios e as intervenções, nós temos aqui colegas também das análises clínicas, da Clinical Biology, ou mesmo dos hospitais, não conseguimos fazer. Logo, isto foi só um exemplo do admirável mundo novo que temos à nossa frente. Partilhar convosco que estes desafios globais relacionados com a área da saúde, estamos aqui a ver os Millennium Goals das Nações Unidas, não podem ser sujeitos a um certo enclausuramento de uma dada área. As coisas não estão fechadas. É importante percebermos que há uma dimensão de saúde, mas essa saúde não se cinge à saúde, não é? Evidentemente aqui há outros fatores sociais que estão associados, daí que seja cada vez mais importante. Nós temos aqui outros colegas de outras áreas, não só da área da saúde, mas não só da área da sociologia, da área das ciências sociais, para nos ajudar a tentarmos colmatar aquilo que são as falhas do nosso sistema de saúde. Mencionar que este desenvolvimento da profissão vai dar resposta, como é óbvio, a estes desiderados sociais, não só nacionais, regionais ou internacionais. Não, vou repetir, não é nossa intenção darmos aqui um roadmap ou um caminho que vamos seguir, vamos partilhar convosco alguns dados que poderão ser importantes para o dia-a-dia dos colegas que estão no terreno. A Federação Internacional fez um resumo há um ano aproximadamente sobre o que poderão ser os objetivos de desenvolvimento da profissão. São 21 objetivos que vão das mais variadas áreas, na questão da gestão de dados clínicos, o acesso a tratamentos com qualidade e segurança, a acessibilidade a esses mesmos cuidados, a liderança, a formação, enfim, há uma panóplia de objetivos que nos dão guiar aquilo que é a nossa atividade diária. A nossa função enquanto farmacêuticos é de prestar um dado serviço e que, uma vez mais à frente, cada uma das nossas atividades inclui um ou mais objetivos. E é à base destes objetivos que a profissão se vai desenvolver. Quando nós dizemos a dado momento que temos, e o Lars é muito simpático hoje a mim a falar com a Andreia, não era que estava em Lisboa, eu por acaso também estive em Lisboa, e que faz todo aquele acompanhamento dos princípios de patient safety, de segurança do doente, não é? Nós temos uma ideia generalizada que é importante facultarmos a informação na altura da dispensa, como é óbvio, mas o seguimento no follow-up depois da primeira dispensa e mesmo depois em tratamento crónico em casa e que as pessoas podem receber o medicamento em casa é essencial. Logo, o paradigma poderá mudar, mas o objetivo continua lá. Mantemos o nosso compromisso com a segurança do utente. E partindo só, para não ser muito demorado aqui, num dos objetivos, esta ideia da criação da produção ou criação de serviços farmacêuticos baseados nas necessidades dos cidadãos, a questão do seguimento, seja um doente diabético, seja um doente a ser acompanhado com a medicação hospitalar, que é necessário fazer um acompanhamento regular, que poderá fazer, por exemplo, na farmácia comunitária. Há aqui estes 5 objetivos que estão associados, e o que é que nós fazemos também na ordem, e depois temos uma ligação com a Federação Internacional. Todas as nossas atividades que se fazem, então, são recolhidas, são comunicadas à Federação, que consegue fazer um levantamento claro a nível internacional em que ponto é que nós estamos do ponto de vista profissional. Isto nos permite fazer um trabalho segmentado também com a Organização Mundial de Saúde, eu digo também porque também tenho funções diretivas na Federação, e permite-nos também fazer a recolha de melhores práticas. Logo, nós estamos hoje aqui a darmos uma ideia geral do que é este enquadramento, mas, e o Lázaro assim mencionou, há vários relatórios a sair nas mais variadas áreas onde conseguem ter acesso a esta informação. Poderão ter reparado, mas os relatórios já têm também um dos objetivos associados que nos ajuda a fazer uma certa seriação.
Falamos aqui esta ideia também do agente promotor de informação, como tinha há pouco esta necessidade de fazer gestão de informação, não é? E do apoio na decisão clínica, cada vez mais. Sentimos isso muito na área hospitalar, tive a oportunidade também de contactar diretamente com os colegas do hospital, vimos também na farmácia comunitária, em nichos mais pequenos, mas a verdade é que é um desidrato da profissão. Esta ideia também de protocolos de referenciação tem sido trabalhado também não só com médicos, mas também com outras equipas clínicas que estão nas comunidades e, pronto, evidentemente também esta dimensão das doenças transmissíveis, porque de repente a OMS tinha um foco muito grande nas doenças crónicas, nas NCDs, e de repente vem o Covid e dá-nos aqui a volta completamente ao sistema, mas a verdade é que temos de ter consideração que temos também de dar resposta a essas emergências e nomeadamente à questão da utilização de antibióticos, cada vez mais importante dada a fraca criação ou encontro de novas moléculas. Mencionar simplesmente aqui alguns desafios, não é? Da regulação, do financiamento, não vou falar em pormenor, para termos aqui uma ideia que, de repente, para terem uma ideia, o caso português é um exemplo a nível mundial sobre a capacidade dos farmacêuticos comunitários poderem vacinar nas farmácias comunitárias, não era noutras jurisdições, não era possível noutros países, havia um bloqueio regulamentar. A profissão farmacêutica tem esta particularidade, nós só podemos fazer se nos autorizarem, a omissão não nos permite. Muitas vezes os organismos públicos têm esta ideia de até ao dia X, se não dissemos nada, está aprovado por omissão, isso não é possível na profissão, logo a regulação é muito importante e a verdade, fruto da exigência que tivemos por causa do Covid, de repente a percentagem de países que têm a possibilidade dos farmacêuticos vacinarem aumentou substancialmente, assim como a parceria entre colegas num hospital e na comunitária, também não havia em Portugal a dimensão, mas a verdade é que temos felizmente sob a liderança da Sra. Bastonária, foi possível montar a Operação Luz Verde, que foi um referencial e curiosamente também foi graduada com um prémio da Federação Internacional. A questão de financiamento são questões sempre na ordem do dia, nunca desapareceram, esta dualidade entre o financiamento e o retorno dos tratamentos e dos serviços. Depois a questão da digitalização de saúde. Nós estamos cada vez mais a ver a situação de como é que nós vamos, por exemplo, do ponto de vista regulamentar, os nossos colegas estão na área regulamentar, como é que vão fazer a aprovação de uma aplicação, não é, que acompanha, por exemplo, um utente. O Lars mencionou um Apple Watch para fazer a medição dos parâmetros. Não sabemos qual é a viabilidade, qual é a fiabilidade. Será que nós, como profissionais de saúde, podemos aceder a esses dados e podemos estar confiantes nos seus dados? Logo, esta área da digitalização da saúde vai-nos trazer aqui muitos desafios e, como é óbvio, a integração dos cuidados. Não há cuidados primários, secundários, terciários, há aqui uma ligação entre todos e que será necessário começarmos a criar aqui ainda mais pontos para o exercício profissional. Não vos tiro mais tempo, vou passar a palavra aqui ao nosso caríssimo delegado regional e mais uma vez muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras. Foi com muita atenção que certamente os ouvimos. Tentando recuperar um bocadinho o nosso atraso, eu chamava agora a participar aqui da nossa mesa redonda os nossos convidados. Tivemos aqui a preocupação de tentar abranger o maior número de áreas possíveis. Contamos com a presença do Dr. Herberto, aqui em representação do secretário, a Dra. Martinha Garcia dos nossos serviços farmacêuticos Cesaram, a Dra. Ana Rita da Ordem dos Médicos e o Dr. Adelino Quintal da Ordem dos Psicólogos. E eu chamava a vossa participação então aqui na nossa mesa redonda para darmos início aqui à nossa conversa. Sempre o convite para estarmos aqui um bocadinho a conversar sobre o que é que será a perspectiva que teremos para os nossos projetos do plano de recuperação e resiliência do nosso Sistema Nacional de Saúde. Começava por si, Dr. Herberto, como diretor da Saúde Regional,
Quais são as perspectivas do futuro? Como é que os farmacêuticos poderão interagir com todo o sistema de forma a conseguirmos recuperar parte do nosso sistema e tudo aquilo que ficou um bocado pendente ou pausado por causa da pandemia do Covid? Boa noite a todos. É natural que com esta pandemia que nenhum de nós estava preparado, nós pusemos em causa todo o sistema, que ao fim e ao cabo somos uma região ultraperiférica, e é preciso esclarecer porque é que nós assumimos medidas tão restritivas. Porque temos uma grande densidade populacional e temos uma grande comunicação social, ou seja, nós todos interagimos muito. Bastava isto para que houvesse um descontrole, que nós ficássemos todos contaminados. Eu penso que às vezes nós não podemos comparar com Portugal continental, nem com o Algarve, nem com outros países, que a nossa especificidade determinou um grande índice, um grande princípio de precaução. E resultou, segundo o meu ponto de vista. É lógico, o que é que a pandemia trouxe? Voltamos um pouquinho atrás. Nós todos ouvimos falar do princípio de Pareto. O princípio de Pareto, se for a traduzir de uma forma muito mais simplista, diz que basta 20% das pessoas para conseguir 80% dos resultados. O que aconteceu com a pandemia? E isso é muito claro. Nós finalmente começamos a trabalhar como uma comunidade conjunta. Ou seja, o princípio de Pareto se calhar foi abaixo e foi muito mais pessoas a trabalhar para ter mais resultados. E isso foi muito importante, é o que eu determino. Primeiro, fizemos o que fizemos, uma gestão de precaução, dedicamos de alma e coração porque amamos a nossa terra e deitamos um pouco abaixo o princípio de Pareto. Isso para mim foi claro. E quando olho para um sistema, quem está à frente da saúde e gosta do que faz, e quem está à frente do sistema de saúde, isto é muito simples. Eu quando olho para um sistema, vejo cada um com o seu papel. E quando olho para um sistema, eu vejo tudo integrado. Eu não vejo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, não vejo sistema público, nem sistema privado, nem farmácias comunitárias. Não, eu vejo um sistema como um todo. E todos têm a fazer o seu papel. E se forem a ver, se voltarem um pouco atrás, há uma coisa que foi fabulosa. É que nós todos temos uma atenção particular com cada grupo profissional. Ponto. E os farmacêuticos fizeram uma coisa que é nobre, como também nós temos coisas nobres, como o sistema de saúde e como o sistema público e privado, que foram os primeiros, mantiveram-se sempre na linha da frente. Eu diria que no futuro temos que pensar, como nós chamamos aos médicos de família, a porta de entrada no sistema, quem bloqueia a porta, entre aspas, no bom sentido, e penso que os farmacêuticos no futuro vão ser uma espécie de sentinelas. E ficou claro, no que foi aqui demonstrado, que eles podem ter um papel em 3 áreas. Primeiro, por proximidade, ponto. Proximidade com o cidadão. Tiveram sempre à frente, numa linha de combate, numa incerteza que era total, mas em que nós fomos dando sempre as indicações e as normas para seguir, e eles seguiram, e correu tudo bem. Portanto, primeiro, a proximidade. Depois, o papel de literacia. Para provocar, ou seja, quando um farmacêutico está à frente, está a fomentar a educação e a literacia, e a promover o autocuidado consciente e inteligente. E depois, uma coisa que é a educação ao objeto, que é a URAN, que é a qualidade. E quando olho para os farmacêuticos, vejo proximidade, vejo a literacia e a qualidade. É o que eu vejo. E isso foi essencial para isto funcionar. E nós temos uma atenção muito especial. Nós somos pioneiros na vacinação Covid aos farmacêuticos em Portugal. Nós sempre olhamos para o sistema como um todo, isso é claro. Agora, aqui assustou-me um pouco o que foi dito, mas no bom sentido, que é o seguinte. Não fala-se muito de inteligência artificial. E nós hoje vimos uma coisa fabulosa, que é alguém estar a operar alguém a uma distância muito grande. E está a ser operado. Pronto. Existem vários mundos. E no mundo, e cada vez o mundo vai se dividir em vários mundos. Vai haver um mundo que vai fazer isto. Vai ter a perfeição. Vai ter um mecanismo. Mas nós temos que ver isto que a inteligência artificial vai existir e já existe, mas não vai se estender de uma forma tão global como eles disseram. Está bem? E isso, quando eu olho ali, acho que era para a Andreia, para quem estava tomando duche e que vi, ele estava polimedicado. Para mim já comecei a ficar preocupado. Ele estava extremamente polimedicado. Ele estava a fazer beta-bloqueantes, estava a fazer uma série de coisas. Ou seja, ele estava extremamente polimedicado. Alguma coisa correu mal antes de chegar lá. Ou seja, nós temos que olhar para como um todo. Ou seja, ele, apesar de ter a tecnologia e estar a levar injeções de anti-TNF-alfa e tudo o resto, ele estava ansioso. Ele estava com portões de patologia cardíaca. Isso é o que nós não queremos. E o papel do farmacêutico, a nível de literacia e de qualidade, é ser um sentinela para promover uma saúde para os cidadãos.
Isso é que é importante. Porque a inteligência artificial é importante se nós também temos cidadãos cada vez mais conscientes e que façam tal autocuidado. Não me interessa a inteligência artificial para dizer que ele tem que, a tal hora vai introduzir uma série de coisas. Não. Ou seja, a inteligência artificial existe, vai existir. O que é que os farmacêuticos devem fazer no futuro? Todos nós vamos ter que ter pessoas que se dediquem à investigação, que saibam um pouco de computação. Isso vai acontecer. E as farmácias do futuro, como os sentinelas do sistema, que é o que eu antevejo, vão ter capacidade de, com tecnologia adequada à região e ao cidadão, porque quando se fala em criação de valor, não é valor só monetário para nós, é valor para o cidadão. O que é a criação de valor para o cidadão? Provavelmente pode não ser o que nós estamos a pensar. Portanto, a criação de valor é para os dois lados. É preciso ter cuidado. Muitas vezes os sistemas olham para si e dizem a criação de valor para o sistema, poupar e tal, mas temos que olhar também para o cidadão. Ou seja, os cidadãos vão ter a oportunidade com farmácias sentinela, que detectam determinados parâmetros, com interligação automática ao sistema de saúde, ter uma resposta mais eficaz. É aí que se integra todo o sistema. É o que eu vejo no futuro. E não me interessa ter partes separadas. Um sistema é um todo. Um sistema existe como um todo. Se uma parte falha, todo o resto falha. Não se esqueçam disso. Portanto, eu vejo farmácias com uma certa inteligência artificial adequada à região e ao cidadão para a nossa frente, que desencadeia indicadores, que se dedica à investigação e que forneça esses indicadores ao sistema, que sejam o foco de literacia e educação para o cidadão, porque é onde ele se dirige mais. Todos nós vemos no dia-a-dia que eles pedem opiniões. Temos que ter farmacêuticos mais capacitados e com mais características de visão clínica. Também temos que ter isso. Isto tudo se aproxima. Porque eu não posso também correr riscos, como é lógico. Se nós pedimos informação, ou então também tinha ligações, peço desculpa, doutora Rafael, mas tem ligações ao sistema de saúde, para a farmacovigilância. Imaginem que tem uma indicação de parâmetros, XYZ, e de repente detectam com esses parâmetros, tem uma fiabilidade grande de estar com infarto agudo do miocárdio. Não vão dizer assim, tipo, olha, vá lá ter ao hospital. Tem que haver mecanismos de adequação, respeitando sempre a prestação de dados, que permitam uma resposta célere ao cidadão ao sistema de saúde. As farmácias podem ser os sentinelas do sistema de saúde. É como eu as vejo. Portanto, o sucesso da pandemia foi um sucesso de todos. Foi o respeito uns pelos outros. E costumo dizer que houve uma confiança dos stakeholders e o respeito dos cidadãos, que fez com que nós chegássemos aqui. É assim que eu vejo o sistema. Tomem cuidado com as múltiplas digitalizações da saúde, com as múltiplas máquinas da saúde, que muitas podem não ter aplicabilidade no nosso sistema. Eu hoje vi uma série de coisas, amanhã vou ver outra série de coisas, que é interessante, mas pode não ser adaptado ao sistema. Ou seja, há uma espécie de uns cogumelos que estão a nascer, startups em todo o lado. E como a investigação básica é uma regra muito grande, 90% do que se investiga do ponto de vista básico não chega à segunda fase. E penso que estas startups, é um florescimento tão grande de startups, nós temos que saber quais são, temos divisão para saber quais que nos interessam e quais criam valor para nós, mas não só para nós, para o cidadão, porque lá fundo de tudo. De que é que me serve a mim criar valor para mim, se o cidadão não tem o valor que admite? E só posso dar mais um exemplo. Isto é um exemplo que eu vi uma vez numa sessão de farmácia, num curso que fiz ao Loures, de um professor que disse o seguinte: havia uma senhora que tinha um cancro, levou o tratamento mais perfeito possível. Ficou perfeita. Mas ao aplicar indicadores antes e depois questionários, ela estava mais triste. E como é que eu dizia? Como é que eu queria valor à senhora. Eu dei-lhe um medicamento mais forte que existe, o mais potente, o mais inovador, e ela estava boa. Do ponto de vista de criação de valor para mim, foi perfeito. Ela não estava boa. Ela disse mal. Porquê? Deixou de ter a atenção da família. Portanto, vejam tudo como um todo. O futuro está aí, mas tem que desenhar o futuro em conjunto. Não desenham o futuro só para cada um de nós. Se cada um desenhar o seu futuro para si, não vai haver futuro. Desculpem, às vezes isto é aqui. Doutor Martinha, passava assim, e como é que acha que nós, farmacêuticos da comunidade, como um todo, poderemos, no fundo, contribuir e ajudar todo este sistema a apoiar um bocadinho o acompanhamento farmacoterapêutico fora, se calhar descentralização da parte de medicação, distribuição, quando geralmente os grandes centros são às vezes complicados, como a gente viu, às vezes a acessibilidade tornava-se um desafio. Quais são as suas perspectivas de futuro, no fundo, para que todos nós, farmacêuticos, poderemos interagir melhor e ajudar na resiliência aqui do plano de saúde? Boa noite a todos. Eu partilho um bocado da visão, partilho muito da visão da doutora Boito, mas eu começaria por perguntar o que é que o Covid nos trouxe?
a Covid trouxe uma coisa trouxe várias coisas importantes. É uma janela de oportunidade, foi uma janela de oportunidade, e acho que é talvez a grande lição, e foi uma grande lição para aqueles que passamos por ela agora, para olhar para o futuro, mesmo na área da saúde. Em primeiro lugar, uma coisa que já se ameaçava, que já se pensava, que é as pessoas em casa. Em casa. Quanto mais longe dos hospitais, melhor. Quanto mais longe dos centros de saúde, melhor. E nós já sabemos que o futuro é os doentes em casa. A nível europeu, a nível mundial, tudo se enquadra para os serviços prestados ao domicílio. A pessoa encaixada no seu meio familiar. Por outro lado, o que é que nos trouxe o Covid? Outro ponto. O uso das tecnologias. Arriscar nas tecnologias. Aquilo que todos nós tínhamos medo, começou-se a fazer a medo, e hoje faz-se de forma quase rotineira. As consultas. Algum de nós pensaria ou imaginaria que seria possível ter consultas médicas por telefone, por WhatsApp, por plataformas? É evidente que todos nós pensaríamos, mas arriscar fazê-las, a legalidade, era possível, não era possível, como é que era, o valor? Tudo isso foram questões que a pandemia veio nos ajudar a decidir. A formação, os tempos de formação, os horários de formação, como chegar ao utente, como centralizar sobre o doente. E nós pensamos muitas vezes que temos que ter as pessoas tipo escola à frente. E nós agora vemos com tudo isto que é possível usar a comunicação social, usar as tecnologias, o computador, as redes sociais, para atingir a população e conseguir dar formação. Eu acho que nós descobrimos um admirável mundo novo e começamos a perceber que, mantendo as pessoas no seu habitat natural e no seu estilo de vida preferível em casa, na praia, nos campos, sei lá onde elas quiserem, nós conseguiremos sair, e acho que é isso que o futuro nos aponta. Os hospitais, os profissionais de saúde têm que sair da sua zona de conforto, e que foi o que aconteceu agora com esta pandemia também, especialmente com o plano de vacinação. Deixamos os pontos de conforto que nós temos e vamos ao encontro da população. E eu falo disto a nível hospitalar, mas também a nível comunitário. Já se iniciou há muitos anos atrás a entrega ao domicílio, portanto, vocês já a fazem há muito tempo, já está disponível. E eu penso que o futuro será esse também. O futuro será esse. Quando se diz acrescentar valor é afastar as pessoas daquilo que poderá ser doentio. Todos nós sabemos que o pior sítio para se estar é um hospital. Portanto, o hospital tem que ser a última porta ou o último antro que uma pessoa tem que estar quando não tem mesmo nenhuma alternativa. O papel do farmacêutico, especificamente, é um elo da equipa. É exatamente aquilo que o Dr. Alberto dizia, nem sequer tenho dúvidas nenhumas. Faz parte de uma equipa, tem papéis bem definidos, bem claros. Alguns também já o fazíamos, outros não, porque também todos tínhamos medo. Muitas vezes há esse medo. Eu, se calhar, como já trabalhei muitas vezes fiz farmácia clínica, com alguns serviços, o Dr. Alberto sabe bem disso. Estive habituado a trabalhar mesmo muito junto dos doentes e dos médicos nas enfermarias, e isso é uma coisa que não me assusta particularmente. Estava agora ali a referir com a doutora, com a nossa colega, a doutora Zita, que tem uma filha que trabalha na saúde pública, que é médica, que trabalhei com ela na dispensa de medicamentos para a saúde pública, para os hotéis, onde os utentes em quarentena recebiam medicação. E houve uma parceria que eu gostei muito, e acabei mesmo de dizer a ela que gostei muito de trabalhar com ela, porque conhecia miudinha, miúda mesmo, e para mim foi espantoso quando ela me disse: olha, eu sou fulano de tal, e eu nem sabia com quem estava a falar, que eu estava a dizer: doutor, não sei o que, ela dizia: doutora Martinha, não me está a conhecer, mas eu sou fulano de tal. E eu dizia: ok, tudo bem. O tempo passa. E eu percebi-me que, de repente, nós podemos estar a fazer... Eu tive que fazer revisão terapêutica
com uma médica ao telefone, num hotel, eu num hospital, e a tentar encontrar a melhor solução para um doente que era estrangeiro, vários doentes estrangeiros, dentro daquilo que havia disponibilidade para se fazer. Eu penso que tem que haver uma abertura, tem que haver uma capacidade de risco. Nós temos que perceber que estamos aqui para interagir, estamos aqui para colaborar, somos esses vigilantes do sistema, mas também temos o nosso know-how. Nós somos técnicos do medicamento, e não podemos abdicar em circunstância alguma disso. E muitas vezes abdicamos até por medo, porque temos medo. O papel do farmacêutico nesse campo passa também pela farmacovigilância, a notificação. Os medicamentos são cada vez mais recentes, com menor conhecimento. No caso de uma vacina, nós temos que desenvolver ferramentas de farmacovigilância para notificação de reações adversas. Foi a primeira vez que o fizemos, da forma intensiva e massiva que o fizemos, com formação aos elos da vacinação, com formação a delegados de farmacovigilância dentro da própria farmácia hospitalar, a farmacêuticos da comunidade, até à própria população. E para quê? A notificação é obrigatória e é o futuro. A parte da ciência passa pela notificação, se o medicamento serve ou não, até porque as entidades reguladoras, para saberem se a vacinação está a ser ou não eficaz, e se está a ser ou não efetiva, e se é segura, não chegou o ensaio clínico, porque houve muito pouco tempo. Um medicamento desenvolvido em meses, quando o normal são anos, nunca vi um medicamento ser lançado no mercado tão rápido, nunca ninguém via, e isso obrigou-nos a todos, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, a olhar para os doentes e a pensar o que é que está a acontecer. E isso também é uma cultura que poderá ficar para o futuro. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer com um dispositivo? Cuidado, estavam ali a falar das asmas, da utilização de bombas, isso é o futuro. Nós, a nível hospitalar, temos doentes em casa a fazer imunoglobulinas subcutâneas com bombas, portanto, a alergologia tem doentes a fazer isso. Existe doentes a fazer quimioterapia em casa, portanto, também com bombas. São dispositivos. Existem outros tipos de dispositivos que vão entrar aí em grande escala. E é preciso que o farmacêutico também esteja atento a eles, porque se o dispositivo não está a funcionar bem, ou porque lhe falta bateria, ou porque não está ligado à bateria, ou por outra razão qualquer, o plano terapêutico não consta. Por último, a reconciliação, não, por último, não, a reconciliação terapêutica é outro aspecto. A articulação entre farmacêuticos comunitários e hospitalares, para mim, é um ponto fulcral. Porquê? Porque há necessidade de fazer reconciliação terapêutica e de farmacovigilância também. Os doentes são polimedicados. O Dr. Alberto ficou assustado e posso lhe dizer que nós fizemos, aqui há uns anos atrás, um estudo, a farmácia no hospital fez um estudo e havia doentes internados na rede de cuidados continuados com 9, 10, 12 medicamentos, inclusive um doente de 24. Portanto, e estava vivo. Portanto, um doente que faz 24 medicamentos é assustador. A doutora Rita sabe muito bem, porque trabalha com doentes idosos. O problema, e sabe que é verdade, eles fazem 8, 9, 10 medicamentos. Depois, hoje em dia, o grande problema é que já nem sequer são medicamentos normais, os ditos banais. São aqueles medicamentos imunomoduladores. E isso tem problemas agravantes com alterações de todo o sistema imunitário, que muitas vezes nem sequer sabemos o que é que sai dali. É outro lado. Por último, sim, agora, o factor farmacoeconomia e sustentabilidade. O papel do farmacêutico é importante, sim, é importante. É importante nesse valor que aporta, porque pode baixar custos. E pode baixar custos na otimização de terapêutica. É o valor que acrescenta à sociedade, mas também não só ao sistema na forma como trabalha, mas também na medição de resultados em saúde. Okay? Portanto, a comparação de terapêuticas, a comparação de outcomes entre paralelos, entre biosimilares, entre genéricos, entre terapêuticas que não são nem biosimilares nem genéricas, mas que têm as duas a mesma afinidade, portanto, os dois fármacos têm a mesma indicação terapêutica. Que acontece, por exemplo, uma abiraterona e uma enzalutamida têm os dois a mesma indicação, não são nem genéricos nem biosimilares, mas os dois têm indicação para a mesma patologia.
E muitas vezes a escolha de um por outro pode trazer muito valor acrescentado ao sistema. E eu penso que o farmacêutico está aí no ponto, né, para garantir a sustentabilidade. No contacto pessoal, penso que vocês, farmacêuticos comunitários, têm ainda um papel muito importante naquilo que se está a ver agora acontecer a nível mundial, que cá ainda não é em grande escala, mas que será mais dia menos dia por todas as alterações climatéricas, que é os sistemas de saúde vão mudar. E vão mudar porquê? Os sistemas de saúde vão mudar e tudo aquilo que é garantido como sistema de saúde vai mudar porque as correntes migratórias são muito grandes. E o nosso modus operandi está desenhado para uma cultura, está desenhado para uma população. Portanto, o sistema português está desenhado para a população portuguesa. Mas estamos a receber agora N refugiados do Afeganistão e recebemos da Síria e recebemos não sei de onde. Daqui a uns anos isto é uma sociedade multicultural e policultural. E a equidade do sistema e a forma como os doentes gostam de ser recebidos, se calhar não é igual. Lembro-me, por exemplo, a ida ao médico, a medição de parâmetros, as análises, uma mulher não se deixa para a frente de um homem, se for árabe. Como é que tudo isso vai ser feito? Como é que isso terá que ser feito? Quem está à frente terá que chegar à frente do farmacêutico de oficina, farmacêutico comunitário, pelo seu posicionamento de porta de entrada no sistema, tem que dar um contributo muito grande aí. Muito obrigado. Doutora Rita, muito gosto em tê-la cá nesta nossa mesa. Como é que vê toda esta situação, a reconciliação terapêutica, perspectivas, como é que podemos trabalhar, já trabalhamos em conjunto, mas ainda otimizar ainda mais esta nova fase? Ora, muito boa noite a todos. Como sabem, eu estou cá um pouco em representação aqui da Ordem dos Médicos. Acho que não poderia estar mais de acordo com aquilo que já foi dito até agora. Portanto, o objetivo das várias profissões relacionadas com a saúde tem de ser, o foco tem que ser o doente. E para que o foco seja o doente, todos nós temos que trabalhar em uníssono e sempre com o mesmo objetivo. Naturalmente que a interligação, e como o Dr. Herberto disse bem, isto é um sistema de saúde e, portanto, todos nós trabalhamos para o sistema de saúde e se tivermos todos o foco no doente, torna-se tudo muito mais simples. Claro que o contributo da farmácia é indiscutível. Nós sabemos, sobretudo, e eu sou de medicina interna, portanto trabalho uma população já com alguma idade, não é? Há um papel fulcral, então, na nossa cultura madeirense com a farmácia e há uma ligação muito próxima do doente com a farmácia. E nós sabemos muito bem que os doentes, muitas vezes, também, dependendo do grau cultural que apresentam, há uma certa dificuldade até na própria medicação. E eu vejo, pelos doentes que me chegam mesmo ao hospital, aqueles doentes que até recorrem, muitas vezes, à sua farmácia, que eles chamam a sua farmácia, e bem, conseguem ter uma orientação na farmacovigilância muito mais apertada, porque os próprios doentes, medicamentos similares, às vezes o mesmo medicamento, não é fácil e muitas vezes estão a tomar a demorar, estão a tomar o genérico, estão a tomar a molécula original, estão a tomar uma série de fármacos que depois trazem naturalmente prejuízo do ponto de vista de saúde e nós depois a nível hospitalar temos essa percepção e notamos que de facto a presença assídua da farmácia na vida daqueles doentes tem um papel muito importante nesse aspecto da farmacovigilância do dia-a-dia. Estes são aspectos práticos do dia-a-dia. E acho que todos nós temos que trabalhar exatamente com esse objetivo. A prática regular do tratamento no domicílio, eu penso que é o projeto também aqui do Serviço Regional, projetando também a hospitalização domiciliária, vai haver seguramente a necessidade muito grande também do contributo do farmacêutico nesse aspecto, porque é isso, o doente irá ser tratado em casa, mais uma necessidade e torna-se muito mais evidente a necessidade da presença dos vários grupos profissionais. Eu penso que o futuro está aí e o futuro, se for o futuro tratar o doente no domicílio, que eu concordo plenamente, eu costumo dizer que o hospital, e a doutora Martinha já ressalvou isso, ou deveria ser o último recurso, nós sabemos que ainda não é, e há muito trabalho a fazer nesse sentido. E esse trabalho, todos nós profissionais de saúde em uníssono, poderemos fazê-lo perante, no fundo, a educação e o incremento dessa necessidade no doente, porque o doente ainda está naquela fase em que acha que o hospital acabou.
E isto é um progresso que terá que ser feito por todos nós, quase um ensinamento, uma mentalização, e se o doente, por outro lado, é a minha convicção, se perceber que estando na sua casa, na sua família, mas tem o apoio de todos os profissionais de que necessita, irá tornar-se mais fácil de chegar a esse objetivo. Porque uma coisa é estar em casa e dizer agora quem é que trata de mim. Mas estar em casa e saber que vai ter o médico, vai ter o farmacêutico, vai ter o enfermeiro, vai ter eventualmente até mesmo o psicólogo a fazer um tratamento, irá aliviar, digamos assim, a área hospitalar para aquilo que é mais essencial e mais grave, que muitas vezes nós temos alguma dificuldade em gerir todo este processo pelo excesso de doentes que temos neste momento, e acho que todos nós podemos dar um contributo muito grande para essa, digamos, quase formação dos doentes para serem tratados em casa. Muito obrigado. Doutor, como estamos psicologicamente falando em relação a este... Não. Senão começamos todos a fazer consultas. Não, foi uma altura muito complicada na parte da pandemia. Certamente nós tínhamos muitos utentes que restringiram tudo ao máximo. Até da farmácia às vezes era muito complicada. Relembro que tínhamos casos de pessoas que queriam tudo desinfetado com os sacos, com as luvas, não tinham um pé. O facto de dizer que havia uma pessoa que tinha um Covid era logo um ponto de não colocar-la sequer passar perto. Como é que conseguimos recuperar essa normalidade, por assim dizer, pré-pandémica? Falar de normalidade é sempre muito Pois, muito ainda por cima. mas de qualquer forma eu acho que todos nós nesta fase de pandemia que se arrasta já desde 2020 passámos por grandes picos de ansiedade, alguns de ansiedade extrema e que toda a pandemia também veio trazer ao de cima toda uma série de sintomatologias e de problemáticas que se calhar estavam aqui um pouco submersas e que o facto das pessoas serem obrigadas a ficarem isoladas fez com que tudo disparasse, quer tudo viesse ao de cima, quer ao nível das relações familiares, que ficaram mais crispadas, mais tensas, as relações de conjugalidade que também começaram aqui se calhar a perceber as suas disfuncionalidades de uma forma mais clara. Obviamente agora estamos numa fase onde aquilo que se espera que as medidas, e aquilo que temos vindo a assistir é que as medidas de prevenção e tudo aquilo que é a retirada das máscaras e o fim do recolher obrigatório, isto tudo vai também criando nas pessoas uma dimensão de que quase um alívio de que as coisas estão a resolver. Agora, nós enquanto profissionais de saúde, nomeadamente na área da saúde mental, temos que olhar para a intervenção dentro de uma dinâmica multidisciplinar, numa dinâmica integrada na prestação de cuidados de saúde. Sabemos que todas estas questões, a ansiedade, a depressão, envolve tratamentos não só a nível psicoterapêutico, mas a psicoterapia não resolve tudo, tal como a farmacologia, a psicofarmacologia não resolve tudo, e daí cada vez mais estarmos cientes da pertinência, nomeadamente na área da saúde mental, de uma intervenção integrada nos cuidados de saúde. Isto porque, se complementando as diferentes abordagens, vamos estar a colocar em primeiro lugar aquilo que é importante, que são as questões e a problemática do indivíduo, ou seja, olhar para ele de uma perspectiva biopsicossocial. O paciente, quando chega, os doentes, digamos assim, quando chegam até nós, chegam com uma série de dúvidas e de receios, quer em relação à sua doença e até em relação aos próprios tratamentos. Receios em relação à medicação dos efeitos secundários que possa provocar, da habituação, da ineficácia do medicamento, tudo isso são dimensões que é importante as equipas, digamos, multidisciplinares, onde se inclui também a farmacêutica, mais dentro do plano hospitalar e até na comunidade, não é? É importante estarem cientes daquilo
daquilo que são as necessidades do paciente, mas também do nível da dimensão. Já falámos hoje tantas vezes da necessidade da literacia emocional, não é? E acho que nós, enquanto profissionais de saúde, temos que ter em consideração este fator. Primeiro, ter noção da qualidade ou do nível de literacia do paciente ou do doente que está à nossa frente, e depois nós próprios também, dentro daquilo que até nem são as especificidades próprias da nossa área de intervenção, estarmos conscientes também do que é importante saber de outras áreas. E não sabemos tudo, nunca sabemos tudo, nem na nossa área, nem da área dos outros, mas este trabalho em equipa vai permitir, se calhar, bater na porta ao lado, perguntar, olha, mas isto é assim. Por outro lado, ainda me baseando aqui nesta questão das pessoas estarem informadas, porque literacia, estar informado para depois, isto no geral, a definição da OMS é muito extensa, não tem a capacidade de decorar como tinha uns anos atrás, mas no fim e ao cabo no fundo, estar dotado de informação que lhe permita decidir o que é melhor para eles. E, portanto, aqui nesta dimensão, o farmacêutico acaba por ter um papel também fundamental, porque a nível geográfico temos muitas farmácias, não é? E, portanto, sabemos que a grande maioria da população, antes de recorrer a uma consulta médica, recorre primeiro à farmácia. E depois da consulta com o médico, volta à farmácia e pede ao farmacêutico informações acerca da posologia, dos efeitos da medicação, dos fins terapêuticos da medicação. Se o farmacêutico, por outro lado, também estiver dotado de informação, e eu estou aqui sempre a me focar no plano da saúde mental, que é a área que eu trabalho desde sempre, se calhar vai estar mais apto também a encaminhar e dizer da pertinência do tratamento integrado, não só da parte psicofarmacológica, mas também da componente psicoterapêutica. E acho que sim, acho que no futuro a aposta terá de ser continuada, para além de tudo o que já foi falado aqui, estou um bocadinho em desvantagem porque já falaram de tudo também, não é? Mas para além daquilo que já foi dito em termos de uma evolução, eu acho que há aqui critérios de intervenção que devem ser mantidos. Esta questão de proximidade, o preservar a relação, eu fiquei assustado também com os robôs, fiquei isso um pouco, até também nota ali, porque o robô não há relação, e a relação com os técnicos profissionais de saúde são o pilar fundamental para provocar a mudança de comportamento nos indivíduos, para estabelecer uma relação de confiança, e estabelecendo uma relação de confiança que nos permita chegar até ele, clarificar os receios, os medos, as ansiedades, as angústias relacionadas até com o próprio processo de tratamento, não é? Vai nos permitir depois também a outro nível, a nível dos sistemas de saúde, fazer poupanças em termos dos gastos que há na saúde. Claro. Muito obrigado. Como é que vem aqui a parte da digitalização da saúde? Nós aproveitamos agora a parte da pandemia, houve o registro, houve uma aproximação, no fundo, do sistema de notificação das entidades ditas públicas, não é, que estavam um bocadinho fora do alcance das farmácias comunitárias. Com a realização da testagem, houve essa necessidade. Como é que vem esse sistema, tendo em conta o RGPD, não é, obviamente, por causa de alguns entraves, como é que vem esse cenário num futuro breve? Voltando assim atrás, ou seja, nós estamos agora um grande boom, também tem a ver com a própria economia a mexer e, de facto, o foco está na digitalização em saúde. Mas é uma coisa que já há muitos anos trabalho em saúde e é uma coisa que nós temos que ter cuidado, ou seja, nós somos muito técnicos e às vezes quando falamos com as pessoas, cidadão normal, nós como somos muito técnicos temos dificuldade em adaptar a linguagem para perceber o que nós estamos a dizer, por mais que a gente tente arranjar mecanismos de chegar lá. Isto é o que está a passar também na digitalização. Eu vejo muitas empresas a fazer plataformas fabulosas, mas que são desenhadas por engenheiros altamente técnicos e que acham que aquilo é que vai ou seja, aquilo é que vai obter a informação necessária para o cidadão, e perde-se muita informação. Ou seja, eu sempre defendi isso. A digitalização é essencial para quê? Para haver uma uniformização de critérios e haver uma base de dados fiável que me permita decidir.
Ponto. O problema é que muitas vezes são desenhadas de forma, e eu tenho notado disso, eu tenho trabalhado muito nessa área, e tenho notado que, de facto, o que eles perguntam numa plataforma não é provavelmente o cidadão normal vai ter dificuldade em responder, ou seja, uma digitalização em saúde tem que ser feita para o cidadão, não é por empresas altamente tecnológicas que acham que é aquilo que se deve reperguntar. Isso é o grande problema da digitalização em saúde. E depois, temos várias empresas a fazer a mesma coisa. Cada empresa faz a mesma coisa e não se sabe que coisa é que é. Ou seja, para desenhar um programa de digitalização em saúde, primeiro temos que saber o que é importante para o cidadão e o que é que ele precisa, o que é que ele consegue nos dizer que seja útil para nós. Ponto. E tem que haver quase uma especificidade regional, entre aspas, no limite. Há muita digitalização, há muito mecanismo, mas depois quando eu noto que de facto aquilo não responde basicamente ao que eu pretendo. É muito importante para termos dados, essencial para termos dados. É muito importante para depois nós termos, ou seja, até importante para a farmacovigilância, como é óbvio, para nós percebermos o que é que está a passar. É importantíssimo. Mas continuo a achar que a digitalização, da forma que está feita, com empresas multinacionais, a fazer tudo e mais alguma coisa, que muitas vezes poderão não se adaptar ao nosso cidadão normal, que tem um tipo de literacia X, tem um tipo de qualificação X, tem um tipo de contexto cultural e social de X, e provavelmente não se conseguirá haver a tal plataforma mágica que responda a todos os cidadãos do mundo. Tem que haver especificidades regionais e algo que ele entenda. Portanto, é preciso ter muito cuidado com a digitalização. É importante, mas tem que ser desenhado ao contrário. Não por grandes especialistas e engenheiros fabulosos que fazem aquilo e que têm teses de mestrado e doutoramentos, mas depois o cidadão não percebe para ter vindo, desculpem, do que eles estão a dizer. Tem que ser desenhada primeiro pelo cidadão, e depois então a resto da tecnologia. E isto é a grande dificuldade das grandes empresas. Nós vemos todos os dias coisas muito bonitas, mas depois o que é que saímos dali? Portanto, tudo bem, eu há dias vi uma coisa interessante, que era uma plataforma que dava indicadores X, Y, Z, mas depois o resultado final não me definia nada, não dava nada, não criava valor. Portanto, cuidado com a digitalização. E é só um pequeno alerta. Isto é uma coisa que é para a nossa sociedade como um todo. E continua a ver as farmácias de comunidade, os hospitalares, mas mais de comunidade, como focos de prevenção, de promoção e prevenção. Só assim é que temos ter um sistema eficaz, ou seja, tem que ser a literacia é falar uma linguagem normal que a pessoa perceba. Quando chega uma farmácia comunitária e te quer algum dado, que seja algo entendível e que seja algo que me dê alguma informação, é só assim que a gente consegue construir um sistema. Nós não podemos ter, os sistemas foram desenhados essencialmente para os hospitais. Um sistema era a parte final. E sempre foram todos desenhados assim. O foco principal era o hospital. É por isso que temos muita doença. Okay? Nunca houve promoção nem prevenção. E como eu disse há dias na Conselho Nacional de Saúde, eu não estou aqui a formar cidadãos doentes. Claro. Portanto, ou seja, as farmácias para um foco muito importante de adequação terapêutica, de formação, de prevenção e de promoção da saúde, tudo isso, de forma que o hospital cumpra a sua missão nobre. O hospital não é um lar, o hospital é um sítio onde as pessoas agudas são tratadas. Ponto. E cada vez vai ser menor, como a doutora Rita disse, cada vez vai haver uma hospitalização domiciliária. Vai ser cada vez quase mais específicos. Portanto, se nós conseguirmos criar os tais sentinelas que promovam uma educação adequada, que controlem os fatores de risco, nós no futuro vamos ter um hospital como deve ser com adultos. Portanto, pensem bem, digitalização sim, num determinado contexto, até pode ser a nível de qualquer sector, desde que responda às necessidades do cidadão. Porque vejo cada plataforma, que nem eu entendo as plataformas, nem sei o que vai acontecer ali. Ou seja, cuidado com a digitalização em saúde, todos fazem a mesma coisa, mas ainda ninguém pergunta ao cidadão o que é que ele quer. Eu acho que isso é tudo ao contrário. E continuo a achar que é importante, mas por favor, pergunte ao cidadão português, ao cidadão mexico, Câmara de Lobos, Câmara Brava, o que é que ele quer saber, o que é que ele pretende, o que é que ele pode informar. Não é por uma formas lindíssimas e depois, olha, e ficamos ali. E de facto é milhões e milhões que se injetam nas plataformas, mas depois do ponto de vista real, é como a tal investigação básica, 90% desaparece. Como é que... Eu vejo da mesma maneira. Eu vejo da mesma maneira, embora eu acho que a digitalização é inevitável, e ainda bem que existe, não é? Eu penso que a mim assusta-me muito quando se está a desenhar plataformas. Já colaborei com várias. Muitas vezes isto que o Dr. Alberto está a dizer é os engenheiros acham que sabem mais do que aqueles que estão a trabalhar com isso. E então tentam impor aquilo que eles acham que é o melhor, independentemente de perceber aquilo que está em cima da mesa e que se quer. Porque muitas vezes aquilo que se pretende é uma coisa bastante simples e eles até querem uma coisa mais complicada.
E então, nós estamos a dizer, e o Dr. Alberto também já passou por isso, nós já discutimos isso milhares de vezes, que às vezes é mesmo uma falta de paciência, que é nós estarmos a dizer isto é para isto e isto, e eles a dizer, não, mas eu estive a estudar e não é bem assim, isto tem que ser assim, e de acordo com a OMS estive a ler é assim, assim, assim. Epá, nós estamos a dizer que é assim, epá, e pronto, há um choque, porque eles veem isto com olhos técnicos, e nós vemos isto de um lado das plataformas, e a digitalização é bom para o utente, mas também é bom para o profissional, é bom para quem vai tomar decisões. E muitas vezes aquilo que se pensa que é o indicador não é, não é. O doente quer resultados, quer uma coisa simples e quer perceber, ok? Preferência que ele carregue e que aquilo faça tipo videozinho que lhe passe logo tudo aquilo que ele quer saber, só com toque, só com toque. Mas ele quer coisas simples, ele não quer coisas muito complexas, ele quer coisas muito simples. Nós, profissionais, queremos os indicadores que sejam também muito rápidos e, de preferência, que sejam visíveis de uma vez só. Que eu olho para lá, Business Intelligence, que eu olho e que aquilo me saia tudo. Porque estar a mudar a passar páginas é cansativo e desgastante e nós não temos tempo. Hoje em dia não há tempo para isso. Portanto, as coisas têm que fluir de uma maneira ligeiramente diferente. O que me preocupa na digitalização e, acima de tudo, é a interoperabilidade. E a migração de dados também, porque havendo diferentes sistemas, como o Dr. Alberto dizia, e cruzando-se de várias plataformas, muitas vezes o que sai pode ser errado. Porque se pode estar a cruzar dados de coisas diferentes, tipo estarmos a falar do doente com o número X, que até aparece com o sexo, com o género, hoje em dia género, que o género é F e afinal é M, e que a idade dele não é 54, mas é 70 e tal, como o outro, que se restou o dado, que deu um medicamento a um doente que não era daquele doente, mas todos os dados indicavam que era aquele, porque seguia a plataforma à linha e enganou-se na medicação que deu ao doente. Isto é verdade, a gente há dias assistia isto, é verdade, enganaram-se, e seguiram a plataforma toda, estava certinho. Isto é preciso ter cuidado. Aquilo que o doutor dizia, é preciso olhar para o doente, o robô é complicado. Quando nós seguimos o robô e não olhamos para a cara do doente, pode ser complicado, porque afinal o doente tinha 40 anos, eu tinha 70. Era o nome igual, o número preciso, mas era diferente. E isto leva a erros também. E o problema é que na digitalização, quando se trabalham com bases, os erros são mais difíceis de se tratar. Porque a gente quando só detecta quando há um problema qualquer gravíssimo. Porque senão ninguém olha diariamente para ver se aquilo foi, ninguém vai lá monitorizar. A partir daqui está tudo certo. Por isso que o Tiago sabe disso, que como nas farmácias há faturação. Antes da digitalização e depois da digitalização. Antes contávamos os tustos ao tusto, à 10ª casa, e víamos as facturas que correspondiam ao dinheiro que estava na caixa. Hoje em dia ninguém faz isso. Basta o sistema e cruza. Um dia que dar uma diferença de 1 milhão, meio milhão, você vai ver onde está o problema no sistema. Mas enquanto não chegar lá, ninguém nota. Ninguém nota. Na medicação isto é grave. A medicação é grave. E isto para mim é o grande problema. Os sistemas têm que ser simples, as mensagens têm que ser simples, a linguagem tem que ser simples, multiplicável, replicável, e a interoperabilidade tem que ser simples e eficaz. Claro. O tempo já vai avançando e eu queria aproveitar para saber se a plateia tem alguma questão que queira colocar aqui a algum dos oradores. Podem perguntar. Nós não sabemos. É bom falar, distrair, isso é bom. Claro. Há sempre essa Plateia, possibilidade. nós também podemos fazer perguntas. Não. Bem, boa noite. Eu gosto de falar sempre muito. Vou aproveitar para A gente não, Bruno, a gente ia dizer que não. Eu queria aqui contrapor um pouquinho aquilo que se falou aqui da transformação digital. É algo que eu acompanho já há alguns anos, que é algo que eu tenho algum gosto. E nós estamos a pensar, eu acho que nós não estamos a pensar, a ver a realidade. É que daqui a 20 anos
As pessoas que têm 80 são as que têm 60 hoje. E daqui a 20 anos, aqueles que têm 40 têm 60. Que são aqueles que hoje em dia já têm a tecnologia por base. São aqueles que não acordam sem olhar para o telemóvel. São aqueles que não acordam sem pedir ao assistente virtual para saber o tempo. E isto são dados que nós temos de ter em consideração. O facto de nós termos neste momento a Alexa Care Hub, eu não sei se alguém aqui já brincou com uma Alexa. Não. E é uma Alexa extraordinária, porque nós chegamos a casa e dizemos assim, Alexa, acende umas luzes, e ela acende as luzes. Claro, claro. E eu digo assim, Alexa, eu quero uma pizza, e ela sabe qual é a pizzaria que eu gosto. Sabe qual é a pizza que eu gosto, e até é capaz de já me fazer o pagamento automaticamente. Nós temos que perceber que os sistemas já estão muito bem montados e dão as respostas que nós quisermos. Nós temos uma colega num projeto na Google, nos Estados Unidos, uma colega farmacêutica nossa, portuguesa, a trabalhar nesta área. Existem vários projetos a nível mundial nesta área. Portanto, ninguém fique muito surpreso se por acaso daqui a bem pouco tempo começam a aparecer várias Alexas Care Hubs. Portanto, isto é algo será muito comum. E eu tinha aqui uns dados, estava aqui enquanto estava a falar, só para termos uma noção. Porque eu vou dizer uma coisa que eu não gosto, portanto fica dentro desta sala. Mas nós todos estamos a transacionar bens. Portanto, todos estamos a vender alguma coisa, seja expertise, seja serviço, seja o que for. E para termos uma noção, o mercado do e-commerce, neste momento, é expectável chegar aos 5,4 trilhões de dólares só no mercado dos Estados Unidos. E agora, eu acho que este dado surpreende mais um pouquinho. É que o comércio que é feito, o e-commerce feito por virtual assistants, ou seja, o Alexa, dá-me aí o Panadol ou o Paracetamol, ou telefona-me ao meu médico, que eu estou aqui com uma dor de cabeça e não sei o que é que faço. Neste momento, vale 4,6 bilhões de dólares e em 2023 vai chegar aos 19,4. Isto são dados do Statista, portanto, é a base de dados oficial dos Estados Unidos. Portanto, o que eu quero dizer é que esta transformação estará para breve. E nós sabemos, todos nós já lidámos com engenheiros de informática e sabemos que é muito complicado. Mas não se esqueçam que quem estiver a fazer os bons sistemas vai estar à frente. E os Big Tech têm todas áreas de trabalho aqui. Não foi por alguma razão que a Amazon há 2 anos contratou os farmacêuticos das grandes empresas farmacêuticas a nível americano. Portanto, todos eles andaram-se a preparar para esta grande transformação. Portanto, tu vai viver com qualidade, não tenho aqui nenhuma dúvida. E não é que mesmo. Nenhum de nós está contra a digitalização, não é? Nós estamos nenhum está a dizer nada disso. Se foi entendido dessa maneira, ninguém percebeu o que nós estamos a dizer, que é o seguinte, o que nós estamos a dizer é que a digitalização terá de ser adequada à população. E quando o Bruno diz uma coisa interessante, que é as pessoas têm 60 anos, vão ter 80, se Deus quiser, daqui a 20 anos, muitas de hoje, quando olham para aqui, nem sequer sabem ter proveito disto. Precisa ter cuidado também com isso. A grande maioria, precisa ter cuidado. A digitalização vai haver, já existe, vai existir diferentes mundos. Vai haver mundos com muita digitalização, muitos com pouca. É claro que o que eu pretendo, para ser mais eficaz neste momento, é que a digitalização responda às necessidades do cidadão. E quando ela responder, de facto, vamos ter aí um boom das grandes empresas, dos trilhões, dos bilhões. Mas o que me interessa na região, não é os bilhões e os trilhões, é que as pessoas sejam felizes e consigam perceber e consigam ter acesso a serviços que lhes deem tal valor que elas pretendem. É só isso que eu pretendo. Com mais ou menos digitalização, com pouca, com muita, com média, para mim é pacífico. O cidadão, para mim, é o foco de tudo. As grandes empresas serão sempre grandes empresas, vão ter trilhões, bilhões, mas vão morrer todos, não vão levar dinheiro, se Deus quiser. Então, ao fim e ao cabo, eu tenho que perceber uma coisa. O sistema, e agora só para finalizar, que eu tenho um compromisso, o sistema está feito, do ponto de vista económico, para o PIB. Sempre foi feito. Nós medimos a riqueza das nações para o PIB. Mas o que eu pretendo, e que era útil para o mundo, é nós medirmos a riqueza das nações pela felicidade dos povos. Isso é que era importante. Porque vai haver sempre empresas com trilhões, bilhões, trilha, não sei o quê. Tudo bem, vai haver, é bom. Agora, eu queria que o cidadão fosse feliz, tivesse uma vida boa, que os farmacêuticos, os médicos, os enfermeiros ajudassem o cidadão a ser feliz. Isso é o que eu pretendia. Porque, ao fim e ao cabo, na vida, nós temos que pautar a nossa atuação pelo bem. Nós nascemos para fazer o bem. Quem não nasceu para fazer o bem, pronto, deve estar no lugar errado. E nós temos que fazer o bem para a população. Isso é o que eu pretendo. Julgo que nós, farmacêuticos, com o seu poder, sendo a porta de entrada, sendo os sentinelas, com a sua capacidade de literacia, de promoção, de prevenção, vão contribuir
para o sistema num futuro, para um sistema muito mais feliz, muito mais eficaz e até muito mais, e do ponto de vista económico, muito mais económicos, por assim dizer. Ou seja, o vosso papel é essencial. A digitalização, sim, mas sempre olhando para o cidadão. E os cidadãos são todos diferentes uns dos outros. Todos. Isso é o que nós pretendemos. Eu gostaria só de aproveitar, na sequência da tua pergunta, Bruno, que é, eu não sou contra a digitalização, cuidado, eu acho que ela é importante e tem que existir. O que eu estou a dizer é que tipo de linguagem é que de lá sai e o que é que de lá sai. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu volta e meia tenho doentes, utentes, doentes mesmo, num ambulatório da farmácia hospitalar, a me perguntar se aquilo que o médico acabou de prescrever, se eu não sei que há coisas mais à frente. E eu digo, acho que não. E ele vira-se e me diz, então doutora, não vê. Ele pega, abre o telemóvel e diz, veja, este medicamento. O que é a literacia em saúde nesta altura do campeonato? Ele tem o topo, o seu Big Apple, ele sabe que aqueles medicamentos existem. O que é que ele não sabe? Ele não sabe que aqueles medicamentos foram aprovados nos Estados Unidos, que não estão aprovados pela EMA, que não estando aprovados pela EMA, não estão aprovados no país, que nós não podemos comprar aqueles medicamentos. Isto é literacia em saúde. Porque pode-se ter toda a tecnologia e os bigs milhões, mas ao nível da população, ele não tem conhecimento. Ele não sabe decidir. E este aqui é o grande problema. É um dos grandes problemas. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos observar a digitalização como um processo negativo, mas... Ninguém disse isso. Mas eu não disse isso. Ninguém disse isso. Deve ter 2 Alexas em casa. Também gostaria. Não, Não tenho uma Alexa, mas tenho um Manel para fazer inteligente. Não, ninguém disse isso. Preparar-nos para fazer a melhor Ninguém gestão. disse isso, mas ninguém Manel é um bom aspirador. Para lançar aqui uma coisa. 5 minutos. Sim. Que era? Tenho uma Alexa à minha espera. Tenho, ela está à espera. E ela, mais importante é para a Alexa. A reconciliação terapêutica é uma temática que se arrasta há muitos anos no nosso país. Porquê é que não se permite um sistema comunicante entre os farmacêuticos hospitalares e os farmacêuticos comunitários, com acesso a dados, de forma a dar a melhor resposta ao O Bruno estava no início e disse isso. Eu disse que eu vejo um sistema como um todo e disse que até seriam os sentinelas. E quando eu disse que eram os sentinelas, o que é que está por trás das minhas palavras? Que eu quero que haja comunicação perfeita entre todos. Eu até olhei para a doutora Rafaela, num certo sentido, que é o seguinte, ou seja, o que eu gostava, isto é o meu sentimento, é que os farmacêuticos da comunidade fossem uma espécie de sentinelas que entrassem em contacto diretamente, foi o que eu disse no início, diretamente com os hospitais. É isso que eu pretendo. É isso que eu quero. Porque só assim é que o sistema funciona. De que é que me serve ter um indivíduo que vai a uma farmácia e que tem sintomas? É o que eu disse, tem sintomas e depois não há contacto. Até o farmacêutico pode dizer assim, tem uma dor assim, tem uma dor no coração, tem aqui uma... Vá ao hospital. Era mais eficaz o farmacêutico tivesse uma ligação direta e encaminhasse o doente. Como era mais eficaz que houvesse um contacto que existe. Ou seja, isto é o que nós pretendemos. E quero um sistema único. Só assim criamos valor. Eu não posso ter um passado em que cada um olhava para si. Não estamos aqui a fazer nada. Se cada um olha para si, só vê o seu umbigo. Só vê a sua área, só olha para si, só vê... E não vai criar valor à sociedade. Provavelmente vai criar algum valor ao seu bem-estar, mas não criou valor ao bem-estar da sociedade. O que eu gostava, é o meu sentimento, é que fosse todo um sistema em que houvesse comunicação constante entre os sistemas. Sempre com rigor, com ciência e, como eu disse, com qualidade, que é o que eu acho que os farmacêuticos são, adequado ao objeto. Okay? Isso é o que eu pretendia, isso era o meu sonho. Eu penso que o caminho é esse. Porque senão vamos continuar a ser todas entidades desagregadas e vamos todos morrer sozinhos e felizes, talvez, não sei. Portanto, é preciso ter cuidado. Ou seja, nós todos temos de ter... E o que a pandemia nos trouxe foi isto. A pandemia trouxe-nos união, trouxe cooperação e finalmente fomos uma comunidade. Foi a única vez que eu vi que estamos uma comunidade. E pode ser que esse exemplo siga para o futuro. Isso é o meu desejo pessoal. E eu acho que vamos conseguir. Como eu costumo dizer, o futuro será brilhante. Obrigado. Eu agradeço. Acho que as suas palavras são pega-se nelas e faz realmente o fecho. Que devemos continuar com esta nossa interajuda, esta nossa comunicação, com o que a pandemia nos trouxe, que foi o melhor que podemos tirar disso, e realmente para tratarmos os nossos cidadãos com tudo aquilo que eles merecem e aquilo que o professor tem acesso. A todos, muito obrigado por terem estado cá, obrigado pela vossa ajuda, pela vossa participação. Obrigado. Muito obrigado a todos e obrigado. E eu vou ter que a minha vez.
Cuidado com o meio.